Olá pessoal, estamos aqui para mais um vídeo do Ministério Integre e agora nesse novo formato falando sobre o livro de Jonas. Então estamos aqui um bate-papo. Hoje é isso que a gente tem feito, é nosso novo modelo de trazer esse estudo e o ensino para os jovens aqui da IBNU. E hoje está comigo aqui a Carol, que já participou aí de outros vídeos e também já participou do livro de Jonas também, do capítulo 1º. E o Dani, que apesar de já ter feito vários outros livros, está estreando aí nesse nosso novo formato, meio bate-papo, podcast. E é claro que a gente convida você também a participar. E como você pode participar? Escrevendo aí nos comentários. Coloca também a sua opinião. Fala pra gente um pouquinho sobre o que o capítulo ele tem de informações para você. Mas antes quero deixar aqui que tanto a Carol como o Daniel eles possam falar um pouquinho deles, dar uma boa noite, boa tarde, bom dia. E aí, Carol, como é que você tá? E aí, gente, muito bom estar de volta, sempre maravilhoso participar desse bate-papo, principalmente quando a gente está falando de texto bíblico, é muito bom. E estamos aí de volta, bora conversar sobre esse capítulo 3 de Jonas. Oi pessoal, muito bom aí estar com vocês nesse projeto, né, do livro de Jonas, livro que tem muita coisa para ensinar aí pra gente, muitas lições importantes para a nossa vida com Deus, e vamos lá. Bom, e a gente começou apresentando o livro de Jonas como meio que uma peça teatral, vamos dizer assim, né? Lá no primeiro vídeo, nós falamos que Jonas ele é como se fosse dois grandes atos em que cada ato tem duas cenas. Nós fizemos a cena 1 e a cena 2 do ato 1, que foi quando Jonas tenta fugir, e depois ele é lançado ao mar e é engolido aí pelo grande peixe. E depois o capítulo 2, a cena 2 do ato 1, é Jonas no ventre do peixe, orando e clamando a Deus. E agora nós vamos entrar no ato 2, que vai ser o capítulo 3 e o capítulo 4. E nesse capítulo 3 nós temos a cena 1 do ato 2. E aí eu vou chamar o Dani, para o Dani pelo menos contar a história para a gente relembrar e a gente estar sintonizado para poder ter o nosso bate-papo. O que acontece nesse capítulo 3, Dani? Bom, capítulo 3 ele já começa aí, como o Dilian falou, né, é um segundo ato do livro de Jonas, e ele começa justamente com um interessante contraste com o primeiro ato, né, porque no primeiro ato Deus chama Jonas para ir para Nínive, aí Jonas dá aquela fugida, mas agora Jonas ele obedece a palavra de Deus e ele vai para Nínive, né, ele chega lá e ele dá esse anúncio todo, ele anuncia que a cidade vai ser destruída, ele percorre ali a região de Nínive e o pessoal de fato se arrepende, inclusive o rei, ele chega, o povo lá se arrepende todo, e o rei, ele chega e ele dá um decreto lá dizendo que todo mundo tem que jejuar, todo mundo tem que se arrepender, né? As pessoas, elas, em virtude desse arrependimento, elas chegam até a fazer algo interessante que a gente vai comentar aqui, que eles se vestem, né, de pano de saco, que é algo muito interessante, um costume ali da época, e as pessoas de fato se arrependem, e até os animais eles jejuam, né, e no final Deus ele de fato ele se arrepende e ele não destrói a cidade. Temos aí um final feliz, pelo menos por enquanto, né, para essa primeira parte do segundo ato. Então, acho que, em resumo, é isso aí. Nós temos, então, aí algo interessante para falar sobre essa questão, para a gente começar o nosso bate-papo daquilo que o Dani apresentou para a gente do resumo, porque, afinal de contas, Deus faz de novo, ele vai de novo até Jonas para chamar Jonas para fazer essa tarefa. Vai lá, segunda vez, e pregue, né, e proclame a grande cidade de Nínive. E aí, Carol, como é que a gente entende essa situação? Jonas, será que não tinha mais nenhuma outra pessoa para fazer esse trabalho? Será que Deus estava pegando no pé de Jonas? Qual que é a situação aí? O que a gente pode, de repente, conversar e aprender um pouquinho sobre essa convocação, essa, talvez será, que oportunidade para Jonas poder ir fazer a tarefa que ele tinha para fazer? Pois é, gente, eu fico sempre, eu me coloco no lugar de cada um dos personagens, né? Às vezes eu me coloco no lugar de Jonas, o que eu faria, ou como eu faria, me coloco, às vezes, olha só, eu me coloco até no lugar de Deus, como eu agiria se eu fosse Deus,
E aí a gente pensando, eu falo, gente, se eu tivesse no lugar de Deus, eu teria pouquíssima paciência com Jonas. Eu teria falado assim, olha, ele não quer, então deixa ele pra lá, né? Deixa ele ir pra onde ele quiser, ele vai quebrar a cara dele. Mas eu acho que eu até falei isso no primeiro capítulo, eu acho impressionante como Deus não desiste do cara. Da mesma maneira como ele não desiste da gente. Então Deus não dá uma chance só. Deus vai de novo, Deus vai atrás. Deus quer que a pessoa seja transformada, Deus quer que Jonas entenda qual é a missão, Deus quer mostrar para Jonas uma outra coisa. E é muito legal, eu acho muito legal como o livro mostra pra gente, porque Deus podia fazer tudo sozinho, né? Deus é todo poderoso, ele poderia resolver a situação sozinho, mas ele escolhe envolver a gente naquilo que ele está fazendo. Deus escolhe envolver os seres humanos, Deus escolhe envolver Jonas, envolver os ninivitas, ele quer que a gente se dê bem, ele quer que a gente se comunique e fique em paz uns com os outros. Então ele vai atrás de Jonas mais uma vez, ele fala, meu camarada, você não está entendendo, deixa eu te explicar de novo, deixa eu te dar mais uma chance. Eu acho isso maravilhoso, maravilhoso. Que Deus incrível. Muito, muito legal isso aí, porque a gente percebe que na nossa vida, né, se Deus não desse uma segunda chance, a gente estava totalmente perdido, né? Porque quantas e quantas segundas e terceiras e 100ª, 29ª vez a gente precisa estar lá de novo e a gente tem esse braço aberto de Deus, conversando conosco, nos restaurando, nos recolocando no caminho certo. Eu acho isso realmente muito bacana, porque quando a gente tem o final do capítulo 2, dizendo que então Jonas é lançado ali na praia, né, cuspido ali pelo peixe na praia, eu poderia falar assim, olha só, ele se arrependeu, Deus ouviu o arrependimento dele, ficou tudo tranquilo, agora é tocar a vida. Mas Deus traz ele de volta, né, para essa questão. Vamos lá, Jonas, vamos segunda vez, vamos agora fazer algo diferente. Mais ou menos por aí, não é, Dani? Sim, acho que aqui a gente tem algo muito interessante, porque esse texto de Jonas, né, o livro todo, ele mostra muito pra gente que às vezes a gente tem uma expectativa de que Deus ele vai agir de uma certa forma, né, e na verdade Deus ele vai lá e ele nos surpreende com o seu amor, com a sua misericórdia. A gente acha que lendo certos relatos da Bíblia, a gente acha que a gente já previu o que Deus vai fazer em determinada situação. E, na verdade, o texto está dizendo quanto essa misericórdia de Deus ela pode nos surpreender, né? Você vê, por exemplo, Jonas, ele era um sujeito que ele estava inserido ali no contexto, ele conhecia a palavra de Deus, ele conhecia os escritos de Moisés, ele conhecia enfim, aqueles escritos que a gente tem acesso hoje, que é parte do Antigo Testamento, e ele sabia quem era o Deus que havia se revelado ali. E agora parece que ele esperava que Deus agisse de uma certa forma, talvez não esperasse essa misericórdia toda para com Nínive, né? E nós que estamos lendo talvez não esperávamos que ele fosse ser tão misericordioso com o próprio Jonas. Então o texto ele acaba, né, pegando a gente dos dois lados. É muito interessante isso. Então é algo que realmente nos coloca o nosso coração assim de joelhos diante de Deus para reconhecer esse amor profundo que ele tem por nós e pelas outras pessoas. Cara, que legal isso aí. É verdade. Que legal, né? Que legal, porque que Deus misericordioso esse que a gente tem. E é um Deus, então, que quando a gente está olhando e fala assim, não, é o profeta dele que vai levar a mensagem de salvação para outro povo, na verdade o profeta estava precisando da misericórdia de Deus. E isso acho que se reflete até na própria pregação de Nínive, ou na pregação de Nínive não, na pregação de Jonas para Nínive. Porque afinal de contas, a mensagem dele foi uma mensagem bastante pessimista, né? Como é que você vê isso aí, Carol? O que foi que Jonas pregou para Nínive? Então, além de pessimista, porque talvez ele tivesse colocado o desejo do coração dele naquilo, né? Ele estava falando talvez a partir de uma coisa que ele gostaria que acontecesse.
ele fez com muita agilidade, né? Eu não sei se deu uma preguicinha ou o que foi, porque o texto fala que demora 3 dias para percorrer a cidade e Jonas conseguiu fazer em um dia só. Então ele deu uma acelerada no negócio e falou assim, vou dar um en passant aqui, só falando rapidamente, e uma mensagem de alguma coisa ruim, né? Uma mensagem de que Deus iria destruir aquelas pessoas. De que, como se Deus não gostasse do jeito deles, e agora, Deus vai acabar com tudo isso. E, impressionantemente, os caras se arrependem. Eu não sei como que pode, e aí eu fico pensando sobre isso, né? Às vezes a gente tem um coração pesado e um desejo de maldade, porque afinal de contas os assírios eram inimigos cruéis, e a gente gostaria que eles fossem exterminados. E aí o nosso coração está carregado disso, mas Deus transforma isso em alguma coisa boa, em alguma coisa que vai ser benéfica, em alguma coisa, de alguma maneira Deus transforma, Deus usa essa mensagem e que vai fazer com que aquelas pessoas se voltem para Ele. Então, a manifestação de Deus é uma coisa assim maravilhosa, intrigante, interessante, porque quando Deus se manifesta, uma coisa muito boa acontece. E isso era como aquilo que o Dani estava falando, surpreendente. Porque se a gente coloca o nosso coração e o nosso pensamento em como nós esperaríamos que as coisas acontecessem, o desfecho não seria esse. Mas Deus supera todas as expectativas. Isso é também muito curioso, porque o texto aqui, ele mostra, a frase que Jonas usa, eu estou até com o texto aqui na minha frente, daqui 40 dias Nínive será destruída. Então, assim, é uma frase pesada, como disse a Carol, né? É uma frase que realmente causa um impacto, mas é uma frase que, ao mesmo tempo, ela não está dizendo exatamente o que vai acontecer. Só está falando que Nínive vai ser destruída. E a parte interessante é que o texto ele faz a gente perceber que Deus transforma o coração da pessoa para que ela possa ter esse encontro com Deus, para que ela possa entender o que está acontecendo e aí levar a pessoa ao arrependimento. E aí, a parte que realmente eu acho interessante aqui é o seguinte: o Jonas, ele não menciona o nome de Deus, ele não menciona nada disso na pregação dele, e isso prova para a gente, de uma certa forma, que Deus ele usa, às vezes, a gente em momentos que a gente fala assim, eu vou fazer aqui de qualquer jeito, Deus mandou, eu vou fazer assim mesmo e tal, e Deus está usando Jonas, mesmo ele não falando tudo, né? Mesmo ele não sendo enfático sobre o Deus que ele segue, enfim, falando nada mais, ele só está dizendo que a cidade vai ser destruída, e aí o povo vai lá, simplesmente reconhece, né? Então, essa questão é muito interessante. Deus ele usa o seu profeta e ele pode nos usar muito, embora nós tenhamos todos esses defeitos, todas essas dificuldades, essas falhas em nós mesmos, né? Então acho que essa parte aí é algo que realmente me chama muita atenção dentro desse aspecto que a gente está falando agora. O mérito todo é de Deus, né? Isso é muito legal, porque Deus, assim, a gente olha para Jonas, a gente olha para os ninivitas, a gente olha para o cenário todo, é tudo muito complicado, mas Deus age em todas as coisas para esse desfecho. Deus é quem faz. Deus é que está realmente ele que tem a história nas suas mãos, né? E isso é muito interessante. E a gente, às vezes, talvez, mesmo fazendo com má vontade, como parece ter sido aí um pouco da ideia de Jonas, né? Não quero que esse povo realmente ele conheça Deus, eu não quero isso. Nós vamos ver que, na verdade, isso está no coração de Jonas. O capítulo 4 vai apresentar bastante isso. Jonas vai falar para Deus. Spoiler. O spoiler aí, né? Tipo, hashtag, né? Faz aquele para fechar aqui. mas ele sabia que Deus era um Deus misericordioso. E ele não queria isso. Ele não queria que as pessoas experimentassem. Eu acho que isso são lições que a gente pode aprender para a nossa vida. Porque às vezes a gente sabe, a gente sabe citar João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira e tal, que ele veio para dar a sua vida em resgate das pessoas, que ele não veio para condenar o mundo, mas veio para salvar o mundo. Mas será que a nossa vida realmente reflete
esses conceitos, ou essa verdade do Evangelho, de que Jesus realmente é amor, de que ele realmente veio para salvar, de que ele realmente tem uma mensagem de salvação que ele nos confiou para que nós pudéssemos ser literalmente esses agentes da proclamação do seu amor e da sua graça para as outras pessoas, porque parece que quando as pessoas vão ouvir a falar sobre alguém religioso ou alguém cristão, parece que a imagem muitas vezes que se apresenta é de alguém carrancudo, é de alguém chato e é de alguém que é julgador dos outros. É como se essa pessoa, em vez de ela estar proclamando o amor de Deus, ela estivesse fazendo como Jonas, proclamando o juízo, já decretando, Deus, você não precisa pegar o martelo, eu tô aqui com o martelo, tá julgado e condenado, né? E nós não temos esse direito, nem esse papel de condenar ninguém. Na verdade, nós estamos aqui para agir em prol de que as pessoas ouçam a verdade de que Jesus as ama, que morreu por elas e que o reino está aberto para que elas tenham esse relacionamento com o Rei Todo-Poderoso. E eu acho que isso são essas questões que nós podemos ver dessa luta interna de Jonas, ao mesmo tempo de que nós podemos aprender dessa pregação dele de como não fazer, de como muitas vezes realmente a nossa percepção bíblica está muito mais fundamentada em nós mesmos e naquilo que são os nossos pensamentos do que em si daquilo que é o pensamento do autor do texto, que é o próprio Deus. Tipo, em vez de a gente comunicar aquilo que Deus quer, a gente comunica aquilo que a gente quer. Isso Você ia falar, Carol? Interessante, Gislane, que você está falando. Puxando esse gancho, eu acho que às vezes a gente faz isso no dia a dia, né? Eu preciso muito da ajuda de Deus para isso, porque eu às vezes enxergo a realidade como se com medalhinhas, né? Quem merece, quem não merece e tal. Então, no fundo, a gente sabe, quando a gente está perto de Deus, a gente sabe que Ele é misericordioso. E quando a gente recebe, né, essa graça de Deus, a gente fala, nossa, Deus, eu não merecia, muito obrigada. A gente experimenta, né, um Deus muito bom. No fundo, a gente sabe que Deus, se a pessoa se arrepende, Deus perdoa tudo. Então, a gente é que fica classificando quem merece, quem não merece. Ah, não, fulano, o nível de maldade da pessoa, não merece e tal. E no fundo, Jonas é a nossa cara, né? Jonas é a nossa cara. A gente faz as coisas pensando em quem merece e quem não merece. Quando, na verdade, Deus quer a todos. E Deus recebe todo aquele que se arrepende. É maravilhoso. Se a gente fosse lembrar, a gente na verdade deve lembrar do próprio Senhor Jesus, que mesmo naquele momento de dor e aflição, ele estava olhando para um bandido e dizendo para esse bandido, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Então essa é a mensagem que vem do próprio Deus, né? A nossa mensagem, como a Carol colocou, não, corintiano não merece, não. Esse negócio aí, esse tipo de gente não vai pro céu. A nossa mensagem é só os santos. Aliás, estou aqui, ó, tô uma quadra da Vila Belmiro, tem que ser os santos, né? Então você tá, nossa, muito perto dos santos, né? Então a gente faz essas separações, mas isso não tem a ver com aquilo que a Bíblia está apresentando. Na verdade, nós vemos no Novo Testamento como um reflexo daquilo que também deveria ter sido no Antigo Testamento, esse desejo de ver com que as pessoas saiam e preguem o Evangelho. Nós vemos Atos, ali no capítulo 8, essa questão bem forte de vão e comecem a levar esse Evangelho. Paulo, ele é esse mensageiro daquele que vai levar o Evangelho para todos os lugares. E é isso e para alcançar todo mundo, seja aquela pessoa super fina e extremamente culta, ou seja aquela pessoa que está ali, enfim, vivendo nas situações mais complicadas. Porque, na verdade, o que é grandemente complicado na vida de todo ser humano é aquilo que está dentro dele, não é aquilo que está fora, né? E esse é o grande ponto. E é isso que, inclusive, é bem interessante, toda a demonstração daquilo que a gente tem. Porque já que ele colocou isso, eu vou pegar o gancho para ele mesmo. O Dani, na introdução dele sobre o capítulo, ele falou sobre o pano de saco.
E essas pessoas que, mesmo recebendo a mensagem de que Deus iria destruí-las, o texto vai dizer que eles então creram em Deus e proclamaram um jejum e eles se vestiram de pano de saco. Por que essa importância, Dani, dessa demonstração de... Não é simplesmente, não, eu criei em Deus aqui, então já tá tudo bem. Agora eu tô de boa com o Senhor. Mas por que essa demonstração desse jejum e desse pano de saco? Acho que uma parte interessante dessa leitura que você acabou de fazer, né, é que o texto, ele diz, como você leu aí, né, que eles se arrependeram, né, eles creram em Deus, eles se arrependeram, e aí eles se vestiram de pano de saco. Quer dizer, o próprio texto está indicando isso como uma consequência daquilo que aconteceu no coração dessas pessoas, né, no entendimento, na vida dessas pessoas. Por quê? Porque o arrependimento ele é algo vazio se ele não é seguido de reflexos na nossa vida como um todo, né? Quer dizer, não é só uma compreensão, um raciocínio que você faz. Deus vai destruir a cidade, então deixa eu me comportar bonitinho aqui durante os próximos 40 dias para ver se ele não destrói. Não é isso. O arrependimento, ele é uma transformação profunda que acontece na vida dessas pessoas. E essa transformação, ela faz com que a pessoa ela tenha um reflexo. Esse reflexo nessa cultura, nesse momento da história, né, é esse vestir-se de pano de saco, e até ele no texto aqui ele fala sentar-se sobre a cinza. Quer dizer, é uma espécie de humilhação, né, da pessoa se colocar nessa situação de humilhação, justamente porque ela reconhece que Deus está acima dela, que Deus é soberano sobre essa situação. Então, o ponto aqui é que a nossa vida, quando nós realmente nos arrependemos daquilo que nós estamos reconhecendo diante de Deus, estou errado nessa situação, estou errado nisso, preciso de uma correção aqui, uma correção ali, isso é seguido, se for um arrependimento verdadeiro, é seguido de algum reflexo nas minhas atitudes, né? Na minha vida, no modo como eu lido com as situações do dia a dia. Isso de fato acontece no plano no plano físico das minhas atitudes, né? E isso é bastante... não sei, você quer falar, Carol? Não, pode ir. Porque eu acho importante, porque muitas pessoas acham que a famosa lágrima de crocodilo vai convencer a Deus. Algumas vezes é verdade que, como nós não temos o poder de olhar o coração, a gente olha para a atitude externa, pelo semblante caído, pelo choro, por todas essas coisas, e fala, poxa, a pessoa está arrependida. Mas essa situação é muito singular e ela nos ensina sobre isso, sobre essa atitude desses ninivitas. Por quê? Porque Deus olhava o coração. Então não adianta eles tentarem fazer 40 dias de uma situação, de um comportamento direitinho, sendo que o coração não havia sido mudado, porque Deus ia estar olhando lá dentro. E Deus saberia que aquilo lá era tudo falso, era tudo fingido. E, na verdade, a gente percebe que essa é a mensagem que muitos dos profetas trouxeram. Quando Deus, inclusive, trazia a mensagem, falou assim, olha, não é sacrifício que eu quero, é um coração quebrantado. Porque aquelas pessoas iam com o seu gado lá, a sua ovelha, seja lá o que for, para sacrificar, e davam aquela coisa externa. Mas internamente o coração estava podre, cheio de toda a maldade e do distanciamento que tinha de Deus. Então isso é algo que a gente aprende com esses ninivitas. É por isso que entender essa atitude dos ninivitas é importante pra gente hoje. Né, Carol? Como é que... Porque talvez isso pega na vida das pessoas, né? Eu queria só... Desculpa, eu só queria acrescentar uma coisa. Claro. Que assim, sobre o arrependimento, né, essa questão que você acabou de trazer, assim, quando a pessoa ela toma esse rumo da lágrima de crocodilo, né, da aparência de arrependimento e tudo mais, na verdade o que ela está tentando fazer é controlar Deus.
E é exatamente isso, por exemplo, que talvez o Jonas esperaria dos ninivitas, por exemplo, né? Eles estão fazendo isso porque eles estão tentando controlar a situação, mas não, eles de fato se arrependeram, né? E quando a gente se arrepende de verdade, a gente na verdade está entregando o controle da situação para Deus, porque a gente admite que de fato nós não temos o poder, mas quem tem o poder e a soberania é o nosso Deus. Afinal, Ele nos salvou. Não somos nós que nos salvamos. Porque o nosso coração, a nossa natureza humana, né, inclinada para o mal, ela está sempre buscando assumir o controle da situação. É como Eva ali no jardim, né? Ela queria ser como Deus justamente para não depender mais dele. Então, é isso que significa o verdadeiro arrependimento. É você, de fato, voltar o seu coração a ser submisso a Deus, à soberania de Deus, reconhecendo que sem Ele, nós não somos nada. Maravilhoso, Dani. E é interessante, porque o Dilian estava falando sobre isso, na questão dos 40 dias, né? Eu fiquei pensando que isso é uma representação de como Deus é paciente, né? Deus já sabia o que ia acontecer, mas Ele parece que precisa mostrar pra gente, né? Dar tempo ao tempo, porque a gente só enxerga as coisas dando tempo ao tempo. Então, se eu estou diante de uma pessoa que está arrependida ou não, eu não sei, o tempo dirá, né? Porque a pessoa não consegue esconder durante muito tempo a lágrima de crocodilo. Mas Deus já sabe. E ainda assim, Deus dá essa oportunidade da gente manifestar e, como diz o Saião, baixar a bola, né? Que a gente, quando a gente realmente se arrepende, isso que o Dani estava explicando, a gente entende que a gente está humilhado diante da grande manifestação de Deus, seja ela poderosa, amorosa, misericordiosa. Então eu baixo a bola, eu falo, não, realmente eu tenho que reconhecer isso, a minha maneira de falar tem que mudar, a minha maneira de tratar as pessoas tem que mudar, a minha maneira de lidar com as situações tem que mudar. Então, e é muito legal como Deus, ainda que Ele saiba realmente o que está acontecendo, que Ele saiba todas as coisas, que Ele saiba o futuro, que de imediato Deus dá esse tempo. Deus espera pela gente. Eu acho isso também é mais uma grande manifestação do amor e da misericórdia de Deus. Eu acho isso muito, muito legal. Bom, então temos aí um capítulo que fala sobre a misericórdia e a graça de Deus. Esse é o capítulo 3 de Jonas, que sabe do livro todo, né? Bom, Dani, quer dar aí a última palavra e se despedir do pessoal? Bom, pessoal, foi muito bom estar aí com vocês. É sempre um prazer enorme a gente poder conversar sobre a palavra de Deus e refletir aí sobre o que a gente pode aplicar para as nossas vidas. Deus abençoe aí vocês. Carol? Muito bom, gente, estar nessa conversa. Obrigada, Dani, obrigada, Dilian. Obrigada, pessoal que acompanhou aí a gente. Sempre muito bom aprender sobre quem Deus é, como Ele age, né, e como a gente tem que responder a isso. Muito bom. Bom, e pessoal, amanhã às 9h30 tem celebração online aqui no canal do YouTube da IBNU. E se você está aqui por São Paulo, vem fazer uma visita pra gente pessoal. Todo domingo às 10h30 da manhã temos a nossa celebração presencial. E claro, esse aqui é um vídeo do Ministério Integre. Se você é um jovem, quer conhecer um pouco mais do Ministério Integre, entre em contato com a gente pelo telefone da conexão, procura conhecer um pouquinho mais, de repente, quem sabe, fazer parte com a gente dos nossos vídeos, dos nossos pequenos grupos, que são os nossos geeks de jovens. Aliás, o Dani que está aqui é líder de um dos geeks. A Carol que está aqui, ela não é líder, mas ela participa de um outro geek. Então, assim, temos aí 4 geeks de jovens. Você pode se integrar, você pode participar, você pode interagir e, claro, ser abençoado e ser também uma grande bênção junto com a gente. Então, até mais!